A Autoinvestigação de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, por Gambhiran Seixer, editora Satsang. Autoinvestigação. 1. O discípulo pergunta: Mestre, qual o meio para atingir a bem-aventurança eterna, sempre livre de sofrimento? O mestre responde: além de ser afirmado no Veda que sempre há corpo há sofrimento, essa também é a experiência de todas as pessoas. Portanto, deve-se investigar a própria verdadeira natureza, que é sempre incorpórea, e permanecer como tal. Essa é a grande maneira de alcançar esse estado. 2. O discípulo pergunta: o que significa a expressão investigar a própria natureza e entendê-la? O mestre responde: experiências como eu fui, eu vim, eu era, eu fiz, vêm naturalmente a todos. A partir dessas expressões, não pareceria que a consciência do eu é o sujeito de todas essas ações? A investigação sobre a verdadeira natureza dessa consciência e permanecer de tal como somos é a maneira de entender, por meio da investigação, nossa natureza verdadeira. 3. O discípulo pergunta: como se deve investigar quem sou eu? O mestre responde: ações como ir e vir pertencem unicamente ao corpo. Portanto, quando alguém diz eu fui, eu vim, isso é o mesmo que dizer que o corpo é o eu. Mas seria possível dizer que o corpo é a consciência, uma vez que o corpo não existia antes de eu nascer, é formado dos 4 elementos, não existe no estado de sono profundo e se torna um cadáver depois da morte? Seria possível dizer que esse corpo, que é inerte como uma tora de madeira, brilha como o eu? Portanto, a consciência do eu inferior, que surge primeiro com relação ao corpo, recebe os nomes de conceito de eu inferior, egoicidade, ignorância, maia, impureza e alma individual. Como podemos deixar de investigar esta questão? Não é pela nossa redenção por meio da investigação que todas as escrituras declaram que a destruição do egoísmo é a libertação. Então, deixando o corpo cadáver permanecer como um cadáver e sem pronunciar a palavra eu em minúsculo, devemos investigar com cuidado o seguinte: agora, o que é que surge como eu minúsculo? Então brilharia no coração uma espécie de iluminação sem palavras na forma do eu maiúsculo. Ou seja, brilharia por si própria a pura consciência que é ilimitada e una. Os inúmeros pensamentos limitados tendo desaparecido. Se permanecermos quietos sem abandonar isso, essa experiência, a egoicidade, o sentido de individualidade da forma eu sou o corpo, serão totalmente destruídos e, por fim, o pensamento final, a forma eu, também será extinto como o fogo que queima a cânfora, isto é, sem deixar resíduos. Os grandes sábios e as escrituras declaram que isso e apenas isso é a libertação. 4. Quando investigamos, o discípulo pergunta, quando investigamos a raiz do conceito do eu,
que é a forma do eu, inúmeros pensamentos de todos os tipos parecem surgir, mas não um pensamento eu distinto. O mestre responde: quer o caso nominativo, que é o primeiro caso, apareça ou não, as frases nas quais os outros casos aparecem tomam como base o primeiro caso. Da mesma forma, todos os pensamentos que aparecem no coração têm como base a egoicidade, que é o primeiro modo mental, eu em minúsculo. A cognição da forma eu sou o corpo. Assim é o surgimento da egoicidade, que é a causa e a fonte do surgimento de todos os outros pensamentos. Portanto, se o conceito de eu minúsculo na forma de egoicidade, que é a raiz da ilusória árvore de Sansara, que é o aprisionamento consistido na transmigração, for destruído, todos os demais pensamentos perecerão por completo, como uma árvore arrancada pela raiz. Quaisquer que sejam os pensamentos que surgem como obstáculos à sadhana, a disciplina espiritual, não se deve permitir que a mente o siga, pois a mente deve repousar no próprio eu maiúsculo, que é o Atman. Deve-se permanecer como a testemunha de qualquer coisa que aconteça, adotando a atitude deixe que qualquer coisa estranha que acontecer aconteça. Vamos ver. Essa deve ser a nossa prática. Em outras palavras, não se deve identificar com as aparências. Não se deve jamais abandonar o próprio eu. Essa é a maneira correta de destruir a mente, que é da natureza de ver o corpo como sendo o eu, e que é a causa dos obstáculos antes mencionados. Esse método, que destrói facilmente a egoicidade, merece ser chamado de devoção, bhakti, meditação, dhyana, concentração, yoga, e conhecimento, jnana. Uma vez que Deus permanece como sendo da natureza do eu, brilhando como o eu maiúsculo no coração, uma vez que as Escrituras proclamam que o pensamento em si é aprisionamento, a melhor disciplina é permanecer em silêncio, sem jamais esquecê-lo. Deus, o eu maiúsculo, depois de dissolver nele a mente, que é da forma do pensamento, o eu minúsculo, por quaisquer meios que forem. Esse é o ensinamento conclusivo das Escrituras. Aqui então a gente faz uma distinção. Quando eu falo eu minúsculo, quer dizer o nosso ego. E quando eu falo eu maiúsculo, é esse senso de Deus em nós, que nada tem a ver com a percepção do ego, do eu minúsculo. 5. O discípulo pergunta: a investigação é apenas o meio de remover a falsa crença na dualidade no corpo grosseiro, ou ela remove também a falsa crença na individualidade nos corpos sutil e causal? O mestre responde: é no corpo grosseiro que os outros corpos subsistem. Na falsa crença da forma eu sou o corpo, estão incluídos os 3 corpos que consistem dos 5 invólucros. E a destruição da falsa crença na individualidade no corpo grosseiro significa a destruição dessa crença em todos os demais corpos. Então, a investigação
é o meio de remover a falsa crença na individualidade em todos os três corpos. 6. O discípulo pergunta: uma vez que há diferentes modificações do órgão interno, ou seja, manas, reflexão, buddhi, intelecto, chitta, memória, e ahankara, egoicidade, como se pode dizer que apenas a destruição da mente é a libertação? O mestre responde: nos livros que explicam a natureza da mente é afirmado: a mente é formada pela concretização da porção sutil da comida que comemos. Ela cresce com paixões tais como apego e aversão, desejo e raiva. Por ser o agregado de mente, intelecto, memória e egoicidade, ela recebe o nome coletivo singular de mente, tendo as características de pensar, determinar e etc. Uma vez que a mente é um objeto da consciência, o eu maiúsculo, ela é o que é visto, é inerte. Embora seja inerte, ela aparece como se fosse consciente em razão de sua associação com a consciência, como uma bola de ferro incandescente. Ela é limitada, não eterna, fragmentada e mutável como a cera, o ouro, a vela e etc. Ela é da natureza de todos os elementos da existência fenomênica. Seu lugar é o lótus do coração. Da mesma forma que o lugar do sentido da visão são os olhos. Ela é o adjunto da alma individual no ato de pensar em um objeto. Ela se transforma em um modo e, juntamente com o conhecimento que reside no cérebro, ela flui ao longo dos canais dos 5 sentidos, une-se aos objetos por meio do cérebro, associado ao conhecimento. E assim, conhece a experiência, os objetos e desfruta deles. Essa substância é a mente. Da mesma forma que uma única pessoa é chamada por diferentes nomes segundo as diversas funções que ela desempenha, a única mente é chamada de diferentes nomes: mente, intelecto, memória e egoicidade, devido aos diferentes modos e não em razão de alguma diferença real. A mente em si é da forma do todo, ou seja, alma. Deus e mundo. Quando, devido ao conhecimento, ela toma a forma do eu maiúsculo, a libertação, que é da natureza de Brahman. Esse é o ensinamento. 7. O discípulo pergunta: se esses 4, mente, intelecto, memória e egoicidade, são um único, por que localizações diferentes são atribuídas a eles? O mestre responde: é verdade que é dito que a garganta é o lugar da mente, que o rosto ou o coração é o do intelecto, que o umbigo é o da memória e o coração ou o sarvanga da egoicidade. Embora essas diferenças sejam citadas para o agregado de todos eles, ou seja, a mente ou órgão interno, o lugar é apenas o coração. Isso é conclusivamente proclamado nas Escrituras. 8. O discípulo pergunta: por que é dito que a mente, que é o órgão interno, brilha como a forma de tudo, ou seja, da alma, de Deus e do mundo? O mestre responde: como instrumentos para conhecer os objetos, os órgãos dos sentidos estão do lado de fora e, portanto, são chamados de sentidos externos,
e a mente é chamada de órgão interno, porque está do lado de dentro. Mas a distinção entre interno e externo diz respeito apenas ao corpo. Na verdade, não há nem interno nem externo. A natureza da mente é permanecer pura como o éter. Aquilo que é chamado de coração ou de mente é a disposição dos elementos ou da existência fenomênica, que aparece como interna ou externa. Portanto, não resta dúvida de que todos os fenômenos que consistem de nome e forma são da natureza unicamente mental. Tudo o que aparece fora, na realidade está dentro e não fora. É para ensinar isso que os Vedas também foram descritos como sendo da natureza do coração. O que é chamado de coração não é diferente de Brahman. 9. O discípulo pergunta: como pode ser dito que o coração não é diferente de Brahman? O mestre responde: embora o eu desfrute de suas experiências nos estados de vigília, sonho e sono profundo, que residem respectivamente nos olhos, na garganta e no coração, na realidade ele nunca deixa seu lugar principal, que é o coração. No lótus do coração, que é da natureza de tudo, em outras palavras, no éter mente, brilha a luz do que é na forma do eu, como ela brilha em todos. Esse eu é chamado de a testemunha e de transcendente. O Brahman, supremo, livre de eu, maiúsculo, que brilha em todos os corpos no interior da luz na forma de eu maiúsculo, é o éter, eu maiúsculo, que é o éter do conhecimento. Apenas ele é a realidade absoluta. Ele é o supratranscendente. Portanto, disse que o que é chamado de coração nada mais é do que Brahman. Além disso, uma vez que Brahman brilha em todos os corações de todas as almas como o eu maiúsculo, o nome coração é dado a Brahman. Nos corações de todas as almas individuais, aquilo que brilha é Brahman, e por isso é chamado de coração. Brahma Gita é uma citação. Apenas ele é a realidade absoluta. Portanto, disse que o que é chamado de coração nada mais é do que Brahman. O significado da palavra Hridayam, quando desmembrado como Hrit Ayan, é de fato Brahman. A prova suficiente do fato de que Brahman, que brilha como o eu maiúsculo, reside no coração de todos, é que todas as pessoas indicam a si mesmas, apontando para o peito ao dizer eu em minúsculo. 10. O discípulo pergunta: se todo o universo é da forma da mente, isso não significaria que o universo é uma ilusão? Se for assim, por que a criação do universo é mencionada no Veda? O mestre responde: não há a menor sombra de dúvida de que o universo é apenas uma ilusão. O principal propósito do Veda é fazer conhecer o verdadeiro Brahman, depois de demonstrar que o universo é falso. É por essa razão que os Vedas admitem a criação do mundo, e não por qualquer outra razão. Além disso, para as pessoas menos qualificadas, a criação é ensinada, ou seja, a evolução em fases da natureza primordial, o grande intelecto, as essências sutis, os elementos grosseiros, o mundo, o corpo, etc. Tudo a partir de Brahman. Para os mais qualificados, entretanto, é ensinada a criação simultânea, ou seja, que o mundo surgiu
como um sonho devido aos nossos próprios pensamentos induzidos pela falha de não nos conhecermos como o eu maiúsculo. Assim, com base no fato de que a criação do mundo é descrita de maneiras diferentes, fica claro que o propósito dos Vedas é apenas o de ensinar a natureza de Brahman, após demonstrar, de uma maneira ou de outra, a natureza ilusória do universo. Que o mundo é uma ilusão, é algo que todos podem conhecer diretamente no estado da realização, que é o da experiência de nossa natureza bem-aventurança. 11. O discípulo pergunta: a experiência do eu maiúsculo é possível para a mente cuja natureza é a constante mudança? E o mestre responde: uma vez que o elemento da natureza que cria a pureza e a inteligência é da natureza da mente, e como a mente é pura e impoluta como o éter, isso que é chamado de mente é, na verdade, da natureza do conhecimento. Quando ela permanece nesse estado natural, ou seja, puro, ela nem ao menos recebe o nome de mente. É apenas devido ao conhecimento equivocado que confunde uma com a outra que ela é chamada de mente. O que originalmente era a mente pura, da natureza do conhecimento verdadeiro, esquece sua natureza de conhecimento devido à ignorância, transforma-se no mundo sob a influência do elemento da natureza que cria o embotamento, a inércia, e do elemento da natureza que cria a atividade e as paixões, e imagina: eu sou o corpo, o mundo é real. Ele passa a adquirir os consequentes méritos e deméritos em razão de apego, aversão e etc. E por meio das impressões residuais dessas experiências, ingressa no nascimento e na morte. Mas a mente que se livrou dessa impureza, por meio de ações sem apego realizadas em muitas vidas passadas, ouve os ensinamentos das Escrituras proferidos por um verdadeiro guru, reflete sobre seu significado e medita a fim de alcançar o estado natural do modo mental da forma do eu, ou seja, da forma do eu sou Brahman, que resulta da contemplação constante de Brahman. Desse modo, será eliminada a transformação da mente em mundo no aspecto da tamoguna e sua permanência ali no aspecto de rajoguna. Quando essa eliminação ocorre, a mente se torna sutil e imóvel. É apenas pela mente impura, que está sob a influência de rajas e tamas, que a realidade, ou seja, o eu maiúsculo, que é muito sutil e perene, não pode ser experienciada. Da mesma forma que uma peça de seda fina não pode ser costurada com uma barra de ferro pesada, ou que os detalhes de objetos sutis não podem ser percebidos à luz de uma chama que oscila no vento. Mas na mente pura, tornada sutil e imóvel pela meditação descrita acima, a bem-aventurança do eu maiúsculo, ou seja, Brahman, se manifestará. Como sem a mente não pode haver experiência, é possível para a mente purificada, dotada do modo extremamente sutil, experienciar a bem-aventurança do eu maiúsculo ao permanecer naquela forma, ou seja, na forma de Brahman. Então, que nosso próprio eu maiúsculo é da natureza de Brahman, será experienciado com toda a clareza. 12. Essa experiência do eu seria possível mesmo no estado de existência empírica, a mente que tem que desempenhar funções ditadas por seu
karma passado que começou a dar frutos? O mestre responde: um Brahmin pode desempenhar diversos papéis em uma peça, sem que o pensamento de que ele é um Brahmin deixe sua mente. Da mesma forma, quando estamos engajados em diversos atos empíricos, deve haver a firme convicção: eu sou o eu maiúsculo, sem permitir o surgimento da falsa ideia: eu sou o corpo. Se a mente se desviar desse estado, ela imediatamente deve pensar: ah, não sou o corpo. Quem sou eu? E assim restabelecer a mente naquele estado puro. A investigação quem sou eu é o principal meio de eliminar todo o sofrimento e de alcançar a bem-aventurança suprema. Quando, desse modo, a mente se aquieta em seu próprio estado, a experiência do eu maiúsculo surge por si só, sem obstáculos. Depois disso, prazeres e dores sensoriais não afetarão mais a mente. Sem apego, todos os fenômenos aparecerão então como um sonho. Nunca esquecer a plenitude de nossa experiência do eu maiúsculo é o verdadeiro bhakti, devoção, o verdadeiro yoga, controle da mente, o verdadeiro jnana, conhecimento e todas as outras austeridades. Assim falam os sábios. 13. O discípulo pergunta: quando a atividade de trabalho, não somos nem o agente desse trabalho, nem desfrutamos dele. A atividade permanece aos 3 instrumentos: mente, fala e corpo. Seria possível permanecermos desapegados se pensarmos assim? O mestre responde: após fazermos a mente permanecer no eu maiúsculo, que é sua deidade, e a tornarmos indiferentes aos assuntos empíricos, porque ela não se afasta mais do eu maiúsculo, como poderia a mente pensar como mencionado acima? Esses pensamentos não seriam um aprisionamento? Quando tais pensamentos surgem em razão de impressões residuais, devemos impedir que a mente flua nessa direção, nos esforçarmos para manter o estado de eu maiúsculo e tornarmos a mente indiferente aos assuntos empíricos. Não devemos abrir espaço na mente para pensamentos como isto é bom ou aquilo é bom, isso pode ser feito ou aquilo pode ser feito. Devemos estar vigilantes antes mesmo de o pensamento surgir e fazer a mente se desviar de seu estado nativo. Se dermos um mínimo de espaço, essa mente perturbada nos fará mal, embora fingindo ser nossa amiga. Como o inimigo que aparece como amigo, ela irá nos derrotar. Nós nos esquecermos do eu maiúsculo não seria a causa desses pensamentos surgirem e causarem um mal cada vez maior? Embora seja verdade que pensar com discriminação, eu nada faço, todas as ações são desempenhadas pelos instrumentos, seja um meio de evitar que a mente flua como as vasanas, não seria também verdade que só se a mente fluir com as vasanas, ela deve ser contida pela discriminação acima citada? Poderia a mente que permanece no estado de eu maiúsculo pensar como eu minúsculo e agir empiricamente dessa ou daquela maneira? De todas as maneiras possíveis, devemos gradualmente nos esforçar para não esquecermos nosso verdadeiro eu maiúsculo, que é Deus. Se isso for alcançado, tudo terá sido alcançado. A mente não deve ser direcionada a qualquer outro assunto. Mesmo que tenhamos que desempenhar, como uma pessoa louca, as ações resultantes
do karma, devemos manter a mente no estado de eu maiúsculo, sem deixar que surjam os pensamentos de eu faço. Não é verdade que um número incontável de devotos desempenham suas muitas funções empíricas com uma atitude de indiferença? 14. O discípulo pergunta: qual o real propósito da sannyasa, renúncia? O mestre responde: sannyasa é unicamente a renúncia ao pensamento eu minúsculo, o ego, e não a rejeição dos objetos externos. Aquele que renunciou ao pensamento eu em minúsculo permanece o mesmo, quer esteja só ou em meio de samsara, o mundo empírico. Da mesma forma que quando a mente está concentrada em um objeto, ela não observa outras coisas, mesmo que estejam próximas, o sábio, mesmo desempenhando inúmeros atos empíricos, na verdade nada faz, pois faz a mente repousar no eu sem deixar que o pensamento eu minúsculo surja. Da mesma forma que em um sonho parecemos cair de cabeça, quando na verdade permanecemos imóveis. A pessoa ignorante, ou seja, a pessoa para quem o pensamento eu minúsculo não desapareceu, embora permaneça sozinha em meditação constante, é de fato a agente de todas as ações empíricas. Assim falaram os sábios. 15. O discípulo pergunta: a mente, os órgãos dos sentidos, etc., têm capacidade de perceber. Por que então são percebidos como objetos? O mestre responde. Aqui nós temos uma tabela. Drik é o conhecedor e Drisya é o objeto conhecido. Quem vê é o conhecedor. O pote é o objeto visto. O olho físico é o conhecedor. O corpo, o pote, é o objeto conhecido. O sentido da visão é o conhecedor. O olho físico é o objeto conhecido. A mente é o conhecedor. O sentido da visão é o objeto conhecido. A alma individual é o conhecedor. A mente é o objeto conhecido. A consciência, ou o eu em maiúsculo, a pura consciência, ou Deus, é o conhecedor. E o objeto conhecido é a alma individual. Como mostrado no esquema acima, uma vez que nós, a consciência, conhecemos todos os objetos, é dito que somos Drik, o conhecedor. As categorias que terminam com o pote são os objetos vistos, uma vez que são o objeto do conhecedor. Na tabela, conhecimento e ignorância, ou seja, conhecedor, conhecido. Vemos que entre os conhecedores e os objetos do conhecer, um é conhecedor em relação ao outro. No entanto, como esse um é o objeto em relação a um outro, nenhuma dessas categorias, na verdade, é o conhecedor. Embora seja dito que somos o conhecedor porque tudo conhecemos e não o conhecido porque somos conhecidos por nada mais, é dito que somos o conhecedor apenas em relação aos objetos conhecidos. A verdade, contudo, é que o que é chamado de conhecido não é separado de nós. Portanto, somos a realidade que transcende a ambos, o conhecedor e o conhecido. Tudo mais se enquadra nas categorias conhecedor, conhecido. 16. O discípulo pergunta: de que maneira a egoicidade, a alma,
o eu maiúsculo e Brahman se identificam? O mestre responde: o exemplo e o exemplificado. A bola de ferro é o exemplo, a egoicidade é o exemplificado. A bola de ferro aquecida é o exemplo, a alma que aparece como sobreposta ao eu maiúsculo é o exemplificado. O fogo que aquece a bola de ferro é o exemplo. A luz da consciência, o Brahman imutável que brilha na alma de todos, é o exemplificado. A chama do fogo que permanece una é o exemplo. E Brahman, que permanece uno, é o exemplificado. A partir dos exemplos acima, fica claro de maneira a egoicidade, a alma, a testemunha e a testemunha de tudo se identificam. Da mesma forma que o bloco de cera nas mãos do ferreiro inclui inúmeras partículas de diversos metais e todas elas parecem ser um único bloco de cera, também no sono profundo os corpos grosseiros e sutis de todas as almas individuais estão incluídos na maia cósmica, na ilusão, que é a ignorância, sendo da natureza da pura escuridão, e como as almas se dissolvem no eu maiúsculo, tornando-se unas com ele, elas veem apenas a escuridão por toda a parte. Da escuridão do sono surge o corpo sutil, ou seja, a egoicidade, e dela, da egoicidade, o corpo grosseiro surge em seguida. Quando a egoicidade surge, ela parece sobreposta à natureza do eu maiúsculo, como a bola de ferro aquecida. Assim, sem a alma, que é a mente ou a egoicidade que se unem à consciência luz, não haveria a testemunha da alma, ou seja, o eu maiúsculo. E sem o eu maiúsculo não há Brahman, que é a testemunha de tudo. Da mesma forma com que a bola de ferro é malhada pelo ferreiro até tomar diversas formas, mas o fogo que nela está não muda em nada. A alma pode se envolver em inúmeras experiências e passar por prazeres e dores, mas a luz do eu maiúsculo que está nela não muda em absolutamente nada. E como o éter é o conhecimento puro, onipresente e uno, e brilha no coração como Brahman. 17. O discípulo pergunta: como se pode saber que no coração o próprio eu brilha como Brahman? O mestre responde: da mesma forma que o éter elementar no interior da chama da lâmpada preenche sem diferenças e sem limites tanto o interior quanto o exterior da chama, o conhecimento éter que está dentro da luz do eu maior, o eu maiúsculo, que brilha no coração, preenche sem diferenças e sem limites tanto o interior quanto o exterior da luz do eu maior. É a isso que se chama de Brahman. 18. O discípulo pergunta: de que forma os três estados da experiência, os três corpos, que são imaginários, aparecem na luz do eu maior, que é una, não fragmentada e que brilha por si própria? E se eles aparecem, como podemos saber que apenas o eu maior permanece sempre imóvel? O exemplo é a lâmpada, o exemplificado é o eu maior. A porta é o exemplo, o sono é o exemplificado, o degrau é o exemplo, e Mahat Tattva é o exemplificado. A parede interna é o exemplo, a ignorância ou o corpo causal é o exemplificado. O espelho é o exemplo, e a egoicidade é o exemplificado. As janelas são o exemplo,
Os 5 órgãos dos sentidos cognitivos são o exemplificado. A sala interior é o exemplo. O sono profundo no qual o corpo causal se manifesta é o exemplificado. A sala do meio é o sonho, no qual o corpo sutil se manifesta. O pátio externo é a vigília, na qual o corpo grosseiro se manifesta. O eu, que é a lâmpada, brilha por si próprio na sala interna, ou seja, no corpo causal, que é marcado pela ignorância como a parede interna e pelo sono como a porta. Quando, segundo o princípio vital condicionado pelo tempo, pelo karma, a porta do sono é aberta, ocorre um reflexo do eu no espelho da egoicidade, colocado em frente ao degrau. O espelho da egoicidade, assim, ilumina a sala do meio, ou seja, o estado de sonho, e além das janelas, que são os 5 órgãos dos sentidos cognitivos, fica o pátio externo, ou seja, o estado de vigília. Quando, mais uma vez, o princípio vital, condicionado pelo tempo, pelo karma, a porta do sono se fecha, a egoicidade cessa juntamente com a vigília e o sonho, e brilha apenas o eu maior. Esse exemplo mostra que o eu maior é imóvel, que existe diferença entre o eu maior e a egoicidade, e também como aparecem os 3 estados da experiência, os 3 corpos, etc. 19. O discípulo pergunta: apesar de eu ter ouvido a explicação detalhada das características da investigação, minha mente ainda não alcançou um mínimo de paz. Qual a razão disso? O mestre responde: a razão é a ausência de força ou de concentração da mente. Número 20. O discípulo pergunta: qual a razão dessa ausência de força mental? O mestre responde: os meios que nos tornam qualificados para a investigação são meditação, yoga, etc. Devemos nos aperfeiçoar neles, praticando-os gradativamente, alcançando assim um fluxo de modos mentais naturais e úteis. Quando a mente, que assim se tornou madura, ouve falar da investigação, ela realizará imediatamente a verdadeira natureza, que é o eu maior, e permanecerá em perfeita paz, sem se desviar desse estado. Para a mente que ainda não amadureceu, a realização imediata e a paz são difíceis de alcançar apenas ouvindo falar sobre a investigação. Mas se ela praticar por algum tempo os meios de alcançar o controle da mente, a paz da mente será algum dia alcançada. 21. O discípulo pergunta: dentre os meios para o controle da mente, qual o mais importante? O mestre responde: o controle da respiração é a maneira de controlar a mente. 22. O discípulo pergunta: como a respiração é controlada? O mestre responde: a respiração pode ser controlada pela retenção total da respiração, que é Valakumbhaka, ou pela regulação da respiração, Pranayama. 23. O discípulo pergunta: o que é a retenção total da respiração? O mestre responde: é fazer com que o ar vital permaneça firmemente no coração, sem exalação nem inalação. Isso é alcançado por meio da meditação no princípio vital. 24. O discípulo pergunta: o que é a regulação da respiração? O mestre responde: é fazer com que o ar vital permaneça firmemente no coração por meio da exalação, inalação e retenção, segundo as instruções trazidas nos textos sobre yoga. 25. O discípulo pergunta:
De que modo o controle da respiração é o meio para o controle da mente? E o mestre responde: não há dúvida de que o controle da respiração é o meio para o controle da mente, porque a mente, tal como a respiração, é parte do ar devido à natureza da mobilidade que é parte de ambas, porque o lugar de origem é o mesmo para ambas, e porque quando uma é controlada, a outra também o é. 26. O discípulo pergunta: uma vez que o controle da respiração leva apenas ao aquietamento da mente e não à sua destruição, como se pode dizer que o controle da respiração é um meio para a investigação que tem como objetivo a destruição da mente? O mestre responde: as Escrituras ensinam duas maneiras de alcançar a autorrealização: o yoga de 8 membros, a Ashtanga Yoga, e o conhecimento de 8 membros, a Ashtanga Jnana, por meio da regulação da respiração, pranayama, ou de sua total retenção, kevalabhaka, que é um dos membros do yoga, a mente é controlada. Se não deixarmos a mente permanecer nesse ponto e praticarmos a disciplina mais avançada, como a retirada da mente dos objetos externos, pratyahara, ao final a autorrealização, que é fruto da investigação, será certamente alcançada. 27. O discípulo pergunta: quais são os membros do yoga? O mestre responde: Yama, Niyana, Asana, Pranayama, Dharana, Dhyana e Samadhi. Yama significa o cultivo dos princípios da boa conduta, como não violência, verdade, celibato e ausência de ganância. Niyama significa a observância de regras de conduta, tais como a pureza, contentamento, a austeridade, estudo dos textos sagrados e devoção a Deus. Asana. Das diferentes posturas, 84 são as principais. Destas, 4, Simha, Bhadra, Padma e Siddha, são consideradas excelentes. Dentre elas, Siddha é a melhor de todas. Assim proclamam os textos do yoga. Pranayama, segundo as prescrições dos textos sagrados, exalar o ar vital é rechaka, inalar é puraka e reter o ar no coração é kumbhaka. No que se refere à duração, alguns textos dizem que rechaka e puraka devem ser a mesma duração e kumbhaka o dobro dessa duração, enquanto outros textos dizem que se rechaka tem uma duração, puraka deve ter o dobro dessa duração e kumbhaka 4 vezes essa duração. Por duração, deve-se entender o tempo que se levaria para recitar uma vez o Gayatri Mantra. Assim, o Pranayama, consistindo de Rechaka, Puraka e Kumbhaka, deve ser praticado diariamente segundo a capacidade de cada um, lenta e gradualmente. Então, surgiria na mente um desejo de repousar em felicidade sem se mover. Depois disso, deve-se praticar pratyahara. Pratyahara significa regular a mente, impedindo-a de se voltar para os nomes e formas externos. A mente, que até então era distraída, se torna controlada. Os auxílios a essa prática são meditação sobre o pranava, o som Om, ou a vibração cósmica. Fixar a atenção entre as sobrancelhas, olhar para a ponta do nariz, refletir sobre o nada, que é o som ou a vibração. A mente que assim se tornou concentrada será capaz de permanecer imóvel. Depois disso, deve-se praticar o dharana. Dharana significa
Fixar a mente em um ponto adequado à meditação. Os pontos eminentemente adequados à meditação são o coração e o Brahmarandra, a abertura no topo da cabeça. Deve-se pensar que no meio do lótus de 8 pétalas, situado nesse ponto, brilha como uma chama a deidade que é o eu maior, ou seja, Brahman, e fixar a mente nesse ponto. Depois disso, deve-se meditar. Dhyana significa meditação por meio do pensamento eu maiúsculo, sou ele maiúsculo, que não se é diferente da natureza da chama acima mencionada. Mesmo assim, se investigarmos quem sou eu, então, como declaram as Escrituras, o Brahman, que está por toda a parte, brilha no coração como o eu maior, que é a testemunha do intelecto. Ocorre a compreensão de que o eu divino brilha no coração como eu maiúsculo. Esse modo de reflexão é a melhor meditação. Samadhi, como resultado da frutificação da meditação acima mencionada, é quando a mente se dissolve no objeto da meditação sem abrigar ideias de eu sou este ou aquele, estou fazendo isto ou aquilo. Esse estado sutil no qual até mesmo o pensamento eu maior desaparece é o Samadhi. Se for praticado todos os dias, cuidando para que o sono não intervenha, Deus logo conferirá o estado supremo da quietude da mente. 28. O discípulo pergunta: qual o propósito do ensinamento de que em Pratyahara deve-se meditar no Pranava? O mestre responde: o propósito de prescrever a meditação sobre o Pranava é o seguinte: o Pranava é um Onkara, que consiste de 3,5 matras. 3,5 matras. Matras é uma contagem. Matras é uma quantidade de tempo. 3,5 matras, ou seja, A, U e M. E Ardha Matra. Desses, A representa o estado de vigília, Visvajiva, e o corpo grosseiro, U. U representa o estado de sonho e o corpo sutil. M representa o estado de sono e o corpo causal. E o Ardha Matra representa Turiya, que é o estado de eu maior ou a natureza do eu maior. O que está além é o estado de Turiyatita, ou pura bem-aventurança. O quarto estado, que é o estado da natureza do eu maior, foi mencionado na sessão sobre meditação dhyana e foi descrito de várias formas como da natureza de Amatra, que inclui os 3 matras, A, U e M, como Maunakshara, sílaba do silêncio, como Ajapa, pronunciar sem pronunciar, e como o Advaita Mantra, que é a essência de todos os mantras, tais como Panchakshara. Para chegar a seu verdadeiro significado, devemos meditar sobre o Pranava. Essa meditação é da natureza da devoção, consistindo na reflexão sobre a verdade do eu maior. A frutificação desse processo é o Samadhi, que confere a libertação e é o estado de bem-aventurança inigualável. Os reverenciados gurus disseram também que a libertação só é alcançada pela devoção e da natureza da reflexão sobre a verdade do eu maior. 29. Qual o propósito do ensinamento de que se deve meditar por meio do pensamento eu maior, sou ele?
sobre a verdade de que não se é diferente da realidade de luminosidade própria que brilha como uma chama? O mestre responde: o propósito do ensinamento de que devemos cultivar a ideia de que não se é diferente da realidade de luminosidade própria é o seguinte: a Escritura define a meditação nesses termos. No centro do lótus do coração de 8 pétalas, que é da natureza de todos e que é chamado de Kailasa, Vaikuntha e Paramapada, há a realidade, que é do tamanho de um polegar, que é ofuscante como o raio e brilha como uma chama. Ao meditar sobre ela, a pessoa ganha a imortalidade. Com base nisso, devemos saber que, por meio dessa meditação, evitamos os defeitos de o pensamento da diferença da forma eu sou diferente e aquilo é diferente. A meditação sobre o que é limitado, a ideia de que o real é limitado, que ele é restrito a um único lugar. O propósito do ensinamento de que se deve meditar com o pensamento eu maior sou ele é o seguinte: o eu supremo e Aham, o eu manifesto como o eu menor. A Jiva, que é o Shiva Linga, reside no lótus do coração, que é seu lugar situado no corpo, que é a cidade de Brahman. A mente, que é da natureza da egoicidade, vai para o exterior e se identifica com o corpo. Ora, a mente deve se dissolver no coração, ou seja, o senso de eu maior que se situa no corpo deve ser eliminado. Quando se pergunta quem sou eu, permanecendo quieto, naquele estado, a natureza do eu maior se torna manifesta de maneira sutil como eu em maiúsculo. Essa natureza do eu maior é tudo e, no entanto, não é nada, e manifesta-se como o eu maior supremo por toda a parte e sem distinção de interno e externo. Ela brilha como uma chama, como dito acima, significando a verdade eu sou Brahman. Se, sem meditar sobre isso como sendo idêntico a nós mesmos, imaginarmos que isso seja diferente, a ignorância não chegará ao fim, pois por essa razão, a meditação sobre a identidade é recomendada. Se meditarmos por um longo tempo sobre o eu maior, sem perturbações nem interrupções, com o pensamento eu sou ele, que é a técnica de refletir sobre o eu maior, a escuridão da ignorância que está no coração e todos os obstáculos que são apenas os efeitos da ignorância serão eliminados e a plena sabedoria será alcançada. Assim, realizando a realidade na caverna do coração que fica na cidade de Brahman, ou seja, o corpo é o mesmo que realizar o Deus todo-perfeito. Na cidade de 9 portas, que é o corpo, o sábio reside confortavelmente. O corpo é o templo, Jiva é Deus, Shiva. Se o adorarmos com o pensamento eu sou ele, alcançaremos a libertação. O corpo, que consiste de 5 invólucros, é a caverna. O Supremo que lá reside é o Senhor da caverna, assim dizem as Escrituras. Como o eu é a realidade de todos os deuses, a meditação no eu maior que somos é a maior de todas as meditações. Todas as outras meditações nela estão incluídas. É para alcançar isso que todas as outras meditações são prescritas. Então, se ela for alcançada, as outras não serão necessárias. Conhecer o próprio eu maior é conhecer a Deus. Sem conhecer o próprio eu maior que medita,
Imaginar que exista uma deidade que é diferente e meditar sobre ela é comparado pelos grandes sábios ao ato de medir o comprimento da própria sombra e procurar uma concha trivial depois de jogar fora a gema preciosa que já estava em nosso poder. 30. O discípulo pergunta: mesmo que apenas o coração e o Brahmarandra sejam os pontos adequados para a meditação, pode-se meditar, se necessário, nos 6 centros místicos? O mestre responde: os 6 centros místicos, que dizem ser os pontos para a meditação, não passam de produtos da imaginação. Eles são os iniciantes no yoga. Com referência à meditação nos 6 centros, os Shiva Yogins dizem: Deus, que é da natureza do não dual, o eu consciência plena, manifesta, sustenta e nos dissolve a todos. É um grande pecado estragar essa realidade, sobrepondo a ela diversos nomes e formas, tais como Ganapati, Brahma, Vishnu, Rudra, Mahesvara e Sadashiva. E os Vedantes declaram: todos eles são imaginação da mente. Portanto, se conhece o próprio eu maior, que é da natureza da consciência, que tudo conhece, conhece-se a tudo. Os grandes sábios também disseram: quando aquele é conhecido, tal como é em si mesmo, tudo o que não era conhecido passa a ser conhecido. Se nós, que somos sobrecarregados por muitos pensamentos, meditarmos no Deus, que é o eu maior, nos libertaremos da pluralidade de pensamentos com aquele único pensamento e, em seguida, até mesmo esse único pensamento desaparecerá. É isso que se quer dizer quando se diz que conhecer o próprio eu é conhecer a Deus. Esse conhecimento é a libertação. 31. O discípulo pergunta: como se deve pensar no eu maior? O mestre responde: o eu tem luminosidade própria, sem escuridão nem luz, e é a realidade que se manifesta por si só. Portanto, não se deve pensar nele como isto ou aquilo. O mero pensamento sobre pensar terminará em aprisionamento. O propósito da meditação no eu maior é fazer a mente tornar a forma do eu maior. No centro da caverna do coração, o puro Brahman se manifesta diretamente como o eu maior na forma de eu. Poderia haver ignorância maior que passar nele de múltiplas maneiras sem conhecê-lo, tal como acima mencionado? 32. O discípulo pergunta: é dito que Brahman se manifesta no coração como o eu maior na forma de eu. Para facilitar a compreensão dessa afirmativa, seria possível explicá-la em maior detalhe? O mestre responde: não é da experiência de todos que durante o sono profundo, o desmaio, não há conhecimento do que quer que seja, isto é, nem conhecimento de si nem do outro. Depois, quando a experiência da forma, acordei do sono, ou voltei a mim de um desmaio, não seria esse um modo de conhecimento específico surgido a partir do estado sem distinções mencionados antes? Esse conhecimento específico é chamado de Vijnana. Esse Vijnana se torna manifesto apenas como referente ao eu maior ou ao não eu, e não por si só. Quando referente ao eu, ele se chama conhecimento verdadeiro, conhecimento na forma do modo mental, cujo objeto é o eu maior,
ou conhecimento que tem como conteúdo o eu maior não fragmentado. Quando referente ao não eu menor, é chamado de ignorância. O estado desse Vijnana, quando se refere ao eu maior e se manifesta na forma do eu maior, é chamado de manifestação do eu maior. Essa manifestação não pode ter lugar separadamente do real, ou seja, do eu maior. É essa manifestação que serve como a marca da experiência direta do real. No entanto, isso por si só não pode constituir o estado de ser real. Isso depende de qual manifestação tem lugar. É a realidade básica, que é também chamada prajnana. O texto vedântico Prajnanan Brahman ensina a mesma verdade. Saibam que esse é o propósito também das Escrituras. O eu maior, que tem luminosidade própria e é a testemunha de tudo, manifesta-se como residindo no Vijnana Kosha, que é o invólucro do intelecto, Vijnana Kosha. No modo mental não fragmentado, a posse-se do eu maior como seu objetivo e desfrute dele como o eu maior. 33. O que é isso que é chamado de adoração interna ou adoração sem atributos? O mestre responde. Em textos como o Ribuhu Gita, a adoração dos 100 atributos foi explicada em grande detalhe como disciplina separada. No entanto, todas as disciplinas como sacrifício, caridade, austeridade, observância dos votos, japa, yoga e puja, são com efeitos modos de meditação na forma eu sou Brahman. Portanto, em todos os modos de disciplinas deve-se cuidar para que não haja afastamento do pensamento. Eu sou Brahman. Esse é o propósito da adoração dos 100 atributos. 34. O discípulo pergunta: quais são os 8 membros do conhecimento? Jnana Ashtanga. O mestre responde: os 8 membros são os que já foram mencionados, ou seja, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, etc., mas definidos diferentemente. Deles, Yama é o controle do agregado dos órgãos dos sentidos, permanecendo os defeitos que estão presentes no mundo, como o corpo, e etc. Niyama é manter o fluxo dos modos mentais que se relacionam ao eu maior e rejeitar os modos contrários. Em outras palavras, significa o amor que brota ininterruptamente pelo eu supremo. Asana, aquilo com cuja ajuda a meditação constante em Brahman torna-se possível, é asana. Pranayama, rechaka, exalação, é remover os 2 aspectos irreais de nome e forma dos objetos que constituem o mundo, o corpo e etc. Puraka, inalação, é compreender os 3 aspectos reais, existência, consciência e bem-aventurança, que são constantes nesses objetos, e kumbhaka é a retenção dos aspectos assim compreendidos. Pratyahara, isso é evitar que o nome e a forma que foram eliminados reentrem na mente. Dharana é fazer com que a mente permaneça no coração, sem escapar para fora, e compreender que somos o próprio eu, que é a existência, consciência e bem-aventurança. Dhyana é meditação da forma eu sou apenas consciência pura, isto é, após deixar de lado o corpo, que consiste de 5 invólucros, pergunta-se: quem sou eu? E como resultado, permanecemos como o eu maior, que brilha como o eu maior. Samadhi, quando a manifestação do eu também cessa a experiência direta. Isso é Samadhi.
Para o pranayama, aqui detalhado, as disciplinas como asana, etc., mencionadas em conexão ao yoga, não são necessárias. Os membros do conhecimento podem ser praticados em qualquer lugar e a qualquer hora. Pode-se seguir ou o yoga ou o jnana, dependendo da preferência pessoal e das circunstâncias. Os grandes mestres dizem que o esquecimento é a raiz de todos os males e há a morte para aqueles que buscam a libertação. Então, deve-se repousar a mente no eu maior e nunca esquecer o eu maior. Esse é o objetivo. Se a mente for controlada, tudo mais será controlado. A distinção entre a yoga de 8 membros e o conhecimento de 8 membros foi descrita de forma elaborada nos textos sagrados, de maneira que apenas os pontos principais desse ensinamento são aqui apresentados. 35. O discípulo pergunta: é possível praticar ao mesmo tempo o pranayama pertencente ao yoga e o pranayama pertencente ao conhecimento? O mestre responde: enquanto a mente não houver sido levada a repousar no coração, ou por meio da retenção absoluta, ou por meio da investigação, Rechaka e Puraka serão necessárias. Portanto, o pranayama do yoga deve ser praticado durante o treinamento e o outro pranayama pode ser praticado sempre. Então, ambos podem ser praticados. Basta que o pranayama do yoga seja praticado até que se alcance a retenção absoluta. 36. O discípulo pergunta: por que ensinar de 2 maneiras o caminho para a libertação? Isso não criaria confusão na mente dos aspirantes? O mestre responde: diversos caminhos são ensinados nos Vedas para atender aos vários níveis dos aspirantes qualificados. No entanto, como a libertação é apenas a destruição da mente, todos os esforços visam ao controle da mente. Embora os modos de meditação possam parecer diferentes entre si, ao final todos se tornam um só. Não há necessidade de duvidar disso. Deve-se adotar o caminho adequado à maturidade da própria mente. O controle do prana, que é yoga, e o controle da mente, que é vijnana, esses são os 2 meios principais para a destruição da mente. Para alguns, o primeiro pode parecer fácil, para outros, o segundo. No entanto, vijnana é como domar um touro turbulento, aquietando-o com um molho de capim verde, enquanto o yoga é como domá-lo usando a força. Assim, os sábios dizem: dos 3 níveis de aspirantes qualificados, os mais elevados alcançam o objetivo, firmando a mente no eu maior e determinando a natureza do real por meio da investigação vedântica, vendo-se a si próprios e a todas as coisas como sendo da natureza do real. Os medíocres fazem a mente permanecer no coração por meio de Kevalakumbhaka e meditando longamente sobre o real, e os mais atrasados alcançando esse estado de maneira gradual por meio do controle da respiração. Deve-se fazer com que a mente repouse no coração até a destruição do pensamento eu, egóico, que é da forma da ignorância residindo no coração. Isso é vijnana, e apenas isso é dhyana também. Todo o restante é mera digressão de palavras, digressão dos textos. Assim proclamam as Escrituras. Portanto, se a capacidade de manter a mente no próprio eu maior é alcançada, não importando por que meio, não é mais necessário se preocupar com outras questões. Os grandes mestres também ensinaram que o devoto é maior que os yoguins e que o caminho para a libertação é a devoção, que é da natureza da reflexão sobre o próprio eu maior. Portanto, o caminho para realizar Brahman recebe os diversos nomes de Dahara Vidya, Brahma Vidya, Atma Vidya, etc. O que mais pode ser dito além disso? O resto deve ser entendido por inferência.
As Escrituras ensinam de modos diferentes. Depois de analisar todos os modos, os grandes sábios declaram que este é o mais curto e o melhor. 37. O discípulo pergunta: ao praticar as disciplinas ensinadas acima, pode-se ficar livre dos obstáculos que estão na mente, ou seja, ignorância, dúvida, erro, etc., alcançando assim a quietude da mente. No entanto, resta uma dúvida. Após a mente ter se dissolvido no coração, há apenas a consciência brilhando como a realidade plena. Quando desse modo a mente houver assumido a forma do eu maior, o que ainda existiria para investigar? Uma tal investigação resultaria em autoadoração. Seria como a história do pastor que buscava a ovelha e que o tempo todo estava sobre seus ombros. O mestre responde: a própria Jiva é Shiva, o próprio Shiva é a Jiva, o ego. É verdade que a Jiva não é nada além de Shiva. Quando o grão está oculto dentro da casca, ele é chamado de arroz bruto. Já descascado, ele é chamado de arroz. Da mesma forma, até que se esteja preso pelo karma, permanece-se como Jiva, como um indivíduo. Quando os grilhões da ignorância são quebrados, brilha-se como Shiva, a deidade. Assim declaram as Escrituras. Da mesma forma, a Jiva, que é a mente, é na verdade o puro eu maior. Mas esquecendo-se dessa verdade, ele imagina ser uma alma individual e fica aprisionada na forma da mente. Então, sua busca pelo eu maior, que é ela mesma, é como a busca da ovelha pelo pastor. Mesmo assim, a Jiva, que esqueceu de si mesma, não se transformará no eu maior por mero conhecimento de segunda mão. O obstáculo criado pelas impressões residuais recolhidas em nascimentos anteriores faz com que a Jiva continue se esquecendo da sua identidade como o eu maior e enganada, identificando-se com o corpo e etc. Como poderia alguém se tornar uma auto-autoridade apenas olhando para essa pessoa? Não seria por esforço persistente que ela poderia se tornar uma autoridade importante? Da mesma forma, a Jiva aprisionada devido à identificação mental com o corpo deve se esforçar na forma da reflexão sobre o eu maior, de maneira gradual e persistente, e quando a mente for destruída, ela se torna o eu maior. A reflexão no eu maior, assim praticada com constância, destruirá a mente e em seguida destruirá a si mesma, como o graveto usado para atiçar as chamas que queimam um cadáver. É esse estado que é chamado de libertação. Se a Jiva, 38, o discípulo pergunta: se a Jiva, por natureza, é idêntica ao eu maior, o que impede que ela se realize sua verdadeira natureza? O mestre responde: é o esquecimento da verdadeira natureza de Jiva. Isso é conhecido como o poder do velamento. 39. O discípulo pergunta: se é verdade que a Jiva esqueceu de si mesma, como a experiência do eu maior surge para todos? O mestre responde: o véu não esconde completamente a Jiva, mas apenas a natureza do eu, e projeta a ideia eu sou o corpo, mas não esconde a existência do eu maior que sou o eu, e que é real e externa e eterna. 40. O discípulo pergunta: quais as características do Jiva Mukta, aquele que liberto ainda em vida, e do Videha Mukta, aquele liberto na morte? O mestre responde: eu não sou o corpo, sou o Brahman que se manifesta como o eu maior. Em mim, que sou a realidade plena, o mundo que consiste de corpos, etc., é uma mera aparência, como o azul do céu. Aquele que realizou essa verdade é um Jiva Mukta. No entanto, aquele
No entanto, enquanto sua mente não houver sido dissolvida, ele ainda poderá passar por algum sofrimento devido à sua relação com os objetos, resultante de seu parabodha, karma que começou a dar frutos e está presente no corpo. E como o movimento da mente ainda não cessou, também não haverá a experiência de bem-aventurança. A experiência do eu maior é possível apenas para a mente que se tornou sutil e imóvel em resultado de meditação prolongada. Aquele que é dotado de uma mente que se tornou sutil e que tem a experiência do eu maior é chamado de Jiva Mukta. É o estado de Jiva Mukta que é mencionado como o Brahman sem atributos e como Turiya. Quando até mesmo a mente sutil se dissolve e a experiência do eu maior cessa, e quando se está imerso no oceano da bem-aventurança, tendo se tornado uno com ele, sem qualquer existência separada, esse estado é chamado de Videha Mukta. É o estado do Videha Mukta que é mencionado como o Brahman sem atributos transcendente e como o Turiya transcendente. Esse é o objetivo final. Com base nos graus de sofrimento e felicidade, os libertos, os Jivamuktas e os Videha Muktas podem ser vistos como pertencendo a 4 categorias: Brahma Vid, Vara, Varian e Varishta. Mas estas distinções só existem da perspectiva dos que os veem de fora. Na realidade, não há distinções em termos da libertação alcançada por meio do Vijnana. Que aos pés de Ramana, o mestre, que é o próprio grande Shiva e também existe em forma humana, floresçam para sempre.